Oi, oi! Essa semana eu vou falar sobre contabilidade. Vai ser a semana todinha fazendo questão. São as rapidinhas, são só 5 perguntinhas por dia. 5 perguntas você consegue acompanhar e você consegue fazer. E nessa brincadeira de devagar, a gente fecha um assunto inteiro em uma semana. Acho que fica mais fácil de digerir assim, em partes, do que em um vídeo com muitas questões. Então, sem enrolar mais, sem mais delongas, vamos à primeira questão. O objeto da contabilidade é, letra A, o patrimônio das entidades. É exatamente isso. Eu não vou ler as outras para não perder tempo, mas vamos conversar uma coisinha aqui. Contabilidade, o que é que estuda? O patrimônio. É por isso que contabilidade, eu não sei que ideia você fazia disso, mas contabilidade não é uma ciência exata. Quando está na faculdade, você não vai ali para o lado de matemática e essas coisas para fazer essa matéria. Ela é classificada como uma ciência social. Mas por que isso? Vocês não mexem com número e essas coisas? É, a gente mexe. Eu sou estudante de contabilidade, tá? Eu não sou profissional ainda, na verdade eu estou bem no início, eu estou no segundo período ainda, mas sou estudante de contabilidade e posso te falar que o nosso objeto de estudo realmente é o patrimônio. E pelo fato do patrimônio ser algo que mexe ali na vida social, caso ele sofra alguma ou um ganho ou mesmo uma perda, ele não é uma ciência exata, mas uma ciência social. Qual o papel do contador? Que às vezes a gente pode pensar aí que é só te ajudar a pagar um imposto ou algum tipo de multa. Enfim, contador é aquele cara que você só chama quando chega a hora de se acertar aí com a receita, não é isso? Pois é, mas ele faz um pouco mais que isso. Um bocado, na verdade, que é o seguinte: resumindo, o trabalho do contador é registrar, da contabilidade, na verdade, é registrar, controlar e orientar os atos e fatos que acontecem dentro de uma entidade, que pode ser uma entidade com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, como por exemplo as ONGs. Aí você vai pensar, mas a ONG não precisa ter lucro, então por que ela quer com o contador? Sim, mas ela tem patrimônio e ela tem que administrar isso. Por quê? É por meio das informações que a contabilidade te passa de como vai o patrimônio da empresa que você consegue, por exemplo, saber se você for empregado de uma empresa, se você deve continuar nessa empresa, se tem previsão para que a tua vaga permaneça ali, como algum sócio, saber se é bacana continuar investindo naquele lugar, sabe? Então ela, por meio de uma análise do patrimônio, ela consegue te passar informações em tempo hábil para que você tome decisões. A contabilidade, né, ela tá aí para te ajudar na tomada de decisões mesmo, ela é estratégica. Mas aí a gente fala de patrimônio, 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 o que é isso? Patrimônio ele tem 3 elementos. São os bens, dentro de uma empresa, por exemplo, uma frota de veículos é um bem da empresa. São os direitos, sendo que esses dois aqui estão classificados no ativo, que a gente vai ver mais para frente. O que são os direitos? Quando alguém está devendo para a empresa, e aí você tem a receber, né? Você tem mercadorias, vendeu a prazo, as duplicatas que você tem a receber são direitos que você tem. E obrigações, que já foi ali para o passivo, né? Obrigações já é o contrário, são as dívidas. Quando você faz, por exemplo, um empréstimo no banco, alguma coisa do tipo, você tem uma obrigação. Então é isso. Ah, mas tá fácil demais, não é possível que caia assim mesmo na prova, não. Então, cai e a gente costuma errar. Por quê? Porque quando a gente subestima a questão, a gente fica desatento e erra ali uma bobagem que poderia ser uma questão tua, que tu não tinha qualquer problema ali para ganhar aquele ponto e acaba errando por falta de humildade, digamos assim. Então, vamos ver o que a 2 tem pra gente. Vamos ver se é uma coisa um pouco mais desafiadora, quem sabe. 2. Sobre conceitos, objeto, função e objetivos da contabilidade. Analise as afirmações a seguir. 1. O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos e resultado. Não. Quando a gente fala de objetivo da contabilidade, a gente está falando ali da finalidade. Qual que é a principal finalidade da contabilidade? A gente já comentou aqui. É conseguir dar informações para que as pessoas possam tomar decisões, para que os envolvidos possam tomar decisões. Ela também precisa
fazer o controle do patrimônio, mas é justamente com esse fim de passar as informações para os envolvidos para que eles possam tomar ali as melhores decisões. Então, a 1 está errada. 2. A função administrativa tem por objetivo o controle do patrimônio. Verdade, a 2 está certa, a 2 é a nossa alternativa. Mas, só para a gente lembrar aqui, função administrativa é o que ele disse, controlar o patrimônio. Como é que se faz isso? Deixando em dia ali os registros dos fatos contábeis. Por exemplo, deixando em dia o livro Razão ou o livro Diário, que são os principais que a gente pode falar sobre isso. Já a função econômica, que é a outra função que a contabilidade tem, a gente está falando aí de resultado. Deu lucro ou prejuízo? É isso que você quer saber, a apuração do resultado. Vamos para 3? O objeto da contabilidade é o patrimônio. Ok, já vimos isso aqui, está certinho. Que compreende apenas a parte positiva do balanço? Claro que não. A gente já viu como é que o balanço é formado. Bens, direitos e obrigações. As obrigações não são parte positiva, a obrigação fica no passivo, mas ela está no patrimônio. Portanto, essa alternativa aqui ficou errada com essa última parte. Por enquanto, a 2 é a nossa alternativa certa. Vamos ver a 4. Os bens corpóreos e os incorpóreos. Bens corpóreos é aquilo que é palpável, por exemplo, um carro. Se a empresa ou a entidade tiver uma frota de veículos, os veículos, os carros, motos, enfim, são objetos corpóreos. Ou materiais, também podem ser chamados assim. E os incorpóreos é aquilo que não é palpável, por exemplo, uma patente, uma marca. Aí são os incorpóreos ou imateriais. São classificados no passivo? Não, eles são bens, portanto, eles estão no ativo. Nossa alternativa aqui vai ser a letra A, somente a 2 era verdadeira. O que a 3 quer da gente? Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Quem é a falciane? Vamos atrás da falciane aqui. É a letra A? A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e variações patrimoniais, bem como sobre o resultado, lucro ou prejuízo, das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins. Exatamente isso, essa questão está correta e a gente não quer saber disso, a gente quer saber quem é a falsa. Letra B. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio da entidade com fins lucrativos ou não. Certinho, é isso mesmo também. Letra B passou dessa, não é a falsa. Será que a C é a falsa? Pode-se dizer que o campo da aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativo, seja ou não de fins lucrativos. Verdade. Falando de campo de aplicação, né? Seguinte, o campo de aplicação, a gente está falando aí de hacienda. Hacienda nada mais é do que gestão mais patrimônio. Eu poderia falar aqui da origem da palavra, que é da Itália, nananã, e que depois deu origem a fazendas, como a gente conhece. Fazenda do estado tal, enfim, fazenda nacional, essas coisas. Mas o que importa para a gente é saber que a hacienda é igual a gestão mais patrimônio. Pronto. E nesse contexto a gente tem aí o campo de aplicação da contabilidade. Pronto, para responder a questão é isso. Letra D. O objeto da contabilidade é definido como conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma entidade econômico-administrativa. Perfeita é a nossa alternativa? Não, por quê? Porque a gente quer a falsa. Letra E. Enquanto a entidade econômico-administrativa é objeto da contabilidade, o patrimônio é seu campo de aplicação. Patrimônio é campo de aplicação da contabilidade? Não. Essa alternativa trocou tudo, né? Na verdade, o patrimônio é o objeto de estudo e a entidade econômico-administrativa é o campo de aplicação. Então, a letra E é a nossa alternativa, porque ela tentou trollar a gente aí, trocando quem era o quê. Mas ninguém caiu nisso, não. Letra E foi a nossa resposta. Agora está ficando um pouquinho mais complicado, mas nada que a gente não consiga resolver. Dá uma olhada aqui na 4.
O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, beleza? Cuja classificação, quanto aos fins a que se destinam, faz-se corretamente dividindo-as em... Que diabo é isso? Você já ouviu falar disso? Eu ainda não tinha escutado falar disso. Quer dizer, já, mas fazia tempo, eu estou aqui relembrando. E isso é uma questão assim que não costuma cair. Normalmente não é pedido esse tipo de assunto, mas se cair, eu e você vamos estar sabendo que existe, vamos saber exatamente o que marcar. Ele está pedindo a classificação da entidade econômico-administrativa quanto ao fim. Existem 3 finalidades para esse tipo de entidade. Ela pode ser social, que é quando não visa lucro. Por exemplo, a gente pode pensar aqui num sindicato ou em alguma instituição dessa de caridade, sabe? Alguma associação que presta aí serviços a quem precisa. Ela pode ser econômica, ou seja, quando visa lucro, e a gente está falando de uma empresa, sei lá, que vende mercadoria ou que presta algum tipo de serviço, ou ela pode misturar as duas coisas e ser econômica social. O que quer dizer isso? Me dá um exemplo desse. Esse aqui a gente pode estar falando de alguma instituição que providencia aposentadoria, previdência, né, forneça aí a previdência. Ela, ao mesmo tempo que é social, ela visa lucro sim. Então, para a gente finalizar esse assunto aqui, vamos falar também da classificação quanto ao proprietário, porque tem duas, pode ser uma azienda pública ou uma azienda particular. Pelos nomes já dá para a gente saber. A azienda pública é aquilo que pertence à entidade pública, porém, tem uma observação aí, apesar de pertencer à administração pública, ela pode vir a ser gerida por um particular e não tira ali a propriedade da administração pública. Já na azienda particular, é quando é administrada mesmo aí por uma iniciativa privada, por uma pessoa ou mesmo um grupo em particular. Beleza? Essa questão 4 trouxe novidade pra gente, né? Bora ver se a 5 tá assim também? Assinale a alternativa que apresenta as técnicas aplicadas em ciências contábeis. Nossa alternativa aqui vai ser a letra E, e deixa eu explicar cada etapa dessa. Primeiro a gente tem a escrituração. Na escrituração é feito os registros contábeis, os registros dos fatos contábeis. Depois disso a gente vai para as demonstrações, onde se evidencia ali o que é, quais são esses fatos contábeis. Depois a gente tem a análise das demonstrações. É quando você vai poder tirar as informações que precisa para poder tomar a decisão que é necessária para você, dependendo de quem você é dentro da empresa, ou até mesmo como um cliente da empresa, ou como um empregado da empresa, enfim, dependendo da tua posição. Nesse momento da análise da demonstração é quando você vai ter aí uma clareza de que decisão tomar. E depois a gente tem a auditoria, que é quando é verificado se tudo foi feito certo dentro das normas aí atuais e dentro dos princípios da contabilidade. Então, o que indica isso aqui para a gente é a letra E, que fala aqui da escrituração, da análise, demonstração contábil e auditoria. E aí, conseguiu chegar até essa parte do vídeo? Conseguiu ver todas as questões? Acertou todas as questões? Que maravilha! Se errou, não tem problema, porque aprendeu aqui como é que faz. E é o seguinte, eu te desafio a responder as questões que eu vou fazer só amanhã, e elas estão aí na descrição do vídeo. Você abre a descrição do vídeo, vê as perguntas, vai no comentário, coloca a tua resposta, confia em você. E amanhã a gente faz junto e vê como você saiu. E se você errar, não tem problema. E ainda que você não tenha estudado contabilidade ainda, faça as questões. Está no teu edital? Faz as questões. Sabe por quê? A chance de você ir para uma prova tendo zerado o edital não é muito grande, dependendo do concurso que você fizer. E ainda que você zere o edital, a chance de cair alguma coisa que você nunca viu na vida é gigante. Então, a gente aprende a fazer questão fazendo mesmo. A gente ganha aí uma experiência, algum tipo de expertise nessa de fazer questão. Às vezes, aí conhece também o jeitão da banca que a gente está de olho. Então, você não tem nada a perder. Faça a questão, abra aí a descrição do vídeo, faça e vamos ver. Até amanhã.
Ah, e se inscreve no canal e deixa seu like também. E passa pro seu colega que também é concurseiro e tá querendo passar no concurso. E dá essa dica aqui pra ele, ele vai agradecer um bocado. Até amanhã.